Mas vou retomar a conversa com o professor de Relações Internacionais, Bruno Pasquarelli. Professor, agora 5h35 da tarde, o pessoal da rádio está de volta. Eu quero até trazer uma informação para contextualizar a pergunta que eu vou te passar. Porque há pouco nós mostramos que, segundo as Forças de Defesa de Israel, quem teria sido responsável por esse ataque que gera estas imagens que nós estamos trazendo aqui nessa cobertura ali ao Hospital de Gaza, teria sido o grupo Jihad Islâmica, que também atua na faixa de Gaza, além do Hamas. Pois bem, este grupo disse então por meio de um dos seus integrantes à agência Reuters que nega o envolvimento na explosão do Hospital Al-Ali, na cidade de Gaza, que deixou pelo menos 500 mortos. E a agência Reuters cita esse porta-voz como uma fonte dessa informação. Então, Israel dizendo que, segundo vários órgãos de inteligência, teria sido a Jihad Islâmica ou os próprios terroristas, e a Jihad agora negando. O que a gente percebe, além dessa guerra no território, é uma guerra de versões, uma guerra de informações e também com, aos poucos, a liberação de imagens de reféns. Ontem teve a divulgação de uma refém, que disse que estava sendo atendida ali no hospital. De que forma que esse acesso à mídia, que essa divulgação, que essa guerra de versões também acaba influenciando nas decisões que são tomadas pelas autoridades envolvidas no conflito ou aquelas que, de alguma forma, queiram participar com apoio e diplomacia? Essa é uma questão muito interessante. Se nós formos voltar lá para, por exemplo, Segunda Guerra Mundial, a gente tem lá a opinião pública como central para a entrada de alguns países na guerra. Então, a gente vem desde a década de 40, observando que a opinião pública, a mídia, elas são atores fundamentais, atores de pressão, que fazem com que os líderes tomem as suas decisões. Mas uma grande questão importante a ser ressaltada, basicamente nos últimos 10 anos, que é o aumento exponencial, das chamadas notícias falsas. Então, desde, por exemplo, do ano retrasado, 2021, com a questão da guerra da Rússia e da Ucrânia, a gente tem ali, claro, uma guerra de narrativas e uma guerra também envolvendo notícias falsas, cada país soltando realmente uma notícia que convier para o conflito, tentando, por exemplo, dizer que estava ganho alguma batalha, a questão, por exemplo, das próprias bombas sendo depositadas, sendo soltas em outros lugares e o país dizendo que foi o outro. Então, na guerra Rússia e Ucrânia, a gente já viu muito evidente essa questão das notícias falsas. E agora também, a gente vê claramente diversas notícias falsas ocorrendo, o que é muito problemático para quem realmente toma uma decisão. É claro que quem toma uma decisão tem toda uma burocracia, tem todo realmente um aparato por trás, pessoas que buscam informações verídicas, que vão realmente se informar, mas as informações falsas, elas acabam também pressionando, elas acabam influenciando a população na tomada de um posicionamento que vai depois pressionar o governo. Então, é muito importante realmente a gente saber separar o tipo de informação, se é realmente uma informação falsa, se é uma informação realmente verídica. E agora a gente ainda não tem a certeza desse caso, do hospital, mas eu acredito que ao longo do dia a gente já vai saber quem realmente fez essa detonação, porque dependendo do ator envolvido, as consequências serão muito complicadas para o desenrolar dessa guerra. O Luiz Felipe Dávila tem mais uma pergunta. Vai lá, Dávila. Professor, a qualidade da liderança palestina é realmente lastimável ao longo da história, Porque em 1948 existia um território que era praticamente... dividiram a antiga colônia inglesa em metade. Era metade para Israel, metade para o Estado palestino. Eles recusaram. Depois nós tivemos a Guerra de 67, que perderam mais um pedaço. Perderam aí faixa de Gaza, Cisjordânia e mais tarde Golã. Depois, em 93, com a negociação com o Bill Clinton, que tinha também mais o aval de todo mundo, Yasser Arafat abandona a negociação. Ou seja, esse uso de violência para tentar negociar só reduziu o que deveria ser o território palestino. Você acha que dessa vez, com essa violência brutal, esse ataque terrorista, ainda vai sair mais reduzido ainda esse poder de negociação? Como é que você vê essa
essa inadequação da liderança palestina em negociar em nome do palestino. Cada vez que eles voltam à mesa, eles voltam com menos fichas para negociar e tiram menos de cada negociação. Com certeza, Luiz Felipe, eu concordo totalmente, né? A gente tem um momento de radicalização, né? Um momento de radicalização por conta especificamente da guerra, das ações ali do Hamas, e é interessante, como você bem destacou, né? Havia quase uma possibilidade de um acordo ali em 1947, porém, por conta de radicalismos, né? E aí eu tenho um ponto a ressaltar, né? Radicalismos de ambos os lados. Nós temos o radicalismo do próprio Hamas, né? Que a gente observa crescer exponencialmente a partir dos anos 2000, e temos também, por outro lado, um radicalismo do governo de Israel, né, que a gente tem, por exemplo, o próprio Yitzhak Rabin sendo assassinado ali em 94, claro que não foi assassinado pelo governo, mas foi assassinado por um próprio membro ali da população israelense. Então, o grande problema dessa falta de um acordo, de uma solução de dois estados, é o radicalismo de ambos os lados. Enquanto a gente tiver radicalismo por parte do Estado de Israel e radicalismo por parte do Hamas, dificilmente a gente vai chegar numa solução de dois estados, né? É claro que existem as dissidências, é claro que existem pessoas que querem negociar de ambos os lados, porém a gente vê cada vez mais o enfraquecimento dessas dissidências, tanto do lado de Israel quanto do grupo da Palestina, de pessoas que querem negociar, que querem uma solução de dois estados. A gente vê o enfraquecimento. E quando ocorre um conflito como esse, onde o Hamas radicaliza, isso gera mais radicalização por parte do próprio governo de Israel. E a radicalização, infelizmente, vai gerando mais conflito. E aí, para chegar realmente no consenso, para chegar num acordo, fica cada vez mais inviável. Agora, Bruno, eu queria só fazer mais uma questão para você. Vimos ali Olaf Scholz nessa conversa, né, nessa tentativa. Joe Biden deve chegar também ao país amanhã para avançar. Turquia diz que está fazendo uma ação diplomática para tentar com que os reféns que foram sequestrados pelo Hamas sejam libertados. Então, cada país tentando atuar de uma forma, claro que Estados Unidos, no caso, oferecendo um apoio massivo ali para o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Agora, havia uma reunião dele marcada com a autoridade palestina, o Mahmoud Abbas, e essa reunião teria sido cancelada, segundo informações que a gente viu na imprensa internacional, por conta desse ataque ao hospital ali em Gaza. Você acredita, de fato, que possa se chegar a algum tipo de diálogo ou que essas grandes autoridades internacionais auxiliem de alguma forma? Ou essa presença delas poderia, talvez, significar justamente um caminho que leve ao aumento da tensão, que leve a uma tentativa ou a uma análise por parte desses envolvidos diretos de uma tentativa de se entrar nesse conflito, de influenciar as ações que sejam tomadas em meio a essa guerra? Evandro, a questão do diálogo ela é essencial na guerra, né? Então, e eu vejo como primordial a questão do diálogo, a questão de uma possível retirada de reféns, né, uma possível saída da população ali da Palestina. A primeira questão primordial do diálogo é justamente para a população que mais sofre. Então, é claro que o ideal seria realmente um diálogo para um cessar-fogo, um diálogo visando a paz, que está cada vez mais complicado. Mas enquanto isso não existir, enquanto a gente não chegar lá num diálogo realmente que as partes consigam sentar e negociar, a gente precisa de um diálogo para a população local que está sofrendo com as ações atualmente, né, do exército de Israel. Então é necessário um diálogo com o Egito especificamente. Nós temos de 1 milhão a 2 milhões de pessoas que estão ali, né, basicamente quase querendo fugir ali por conta da fronteira do Egito. Então é necessário justamente o diálogo entre Egito, entre Brasil, né, que está ocupando a presidência ali nesse mês do Conselho de Segurança da ONU, Estados Unidos, que também tem muitos norte-americanos que vivem na região da Palestina, por isso o diálogo dos Estados Unidos acaba sendo muito importante. Então todos esses países eles têm um papel fundamental. Em primeiro lugar, eu acredito que o primordial nesse momento em relação à população civil que está sofrendo
com os bombardeios, que está sofrendo com a falta de água, de alimentos. Mas claro que não pode ficar em segundo plano também as tentativas de diálogo entre Estados Unidos, Arábia de um lado, Irã de outro, mas infelizmente eu ainda não vejo, digamos, uma luz no fim do túnel, né, para realmente ter um diálogo que consiga lidar com com esses radicalismos que vêm ocorrendo nas últimas semanas, nos últimos 11 dias, né? Professor Bruno Pasquarelli, de Relações Internacionais, muito obrigado pela participação aqui conosco. Até a próxima. Eu que agradeço, Evandro. É um prazer estar com vocês. Até a próxima.